nesta noite, né? Para que nós pudéssemos ser criaturas dele. Amém? Então, nesta noite, nós temos que ter essa certeza, essa convicção no nosso coração de que o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Pai, nós estamos aqui reunidos no seu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E peço, Senhor, nesta noite, a direção do Teu Espírito Santo. Peço, Senhor, ó Pai, a comunhão com o Senhor, a graça, a misericórdia que o Senhor tem dado para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor cubra a Tua igreja com Teu sangue, que elas possam receber de Ti aquilo que é do Senhor. Abençoe a cada um nesta noite, Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e também Te agradecemos para a honra e glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro. Amém. No livro de Mateus 5, né, aonde Jesus fala algo importante para nós, né? E ele veio. Às vezes nós temos que pensar algo, que eu sempre falo isso nas pregações, que nós somos uma geração de povos abençoados, né? Que nós estamos vivendo uma época maravilhosa, onde a manifestação de Jesus nas nossas vidas tem sido real. Então glorifique a Deus por isso. Glorifique o Senhor por nós podermos viver essa geração. Porque quantos profetas, quantas pessoas quiseram ver o que os nossos olhos estão vendo. Queriam sentir o que nós sentimos. Queríamos ver aquilo que nós vemos, mas não puderam ver. E nós temos essa condição pela fé, de ver, de sentir, de poder saber que Jesus está conosco. Porque Jesus, a Bíblia ensina a nós que Jesus ele estava desde o princípio. E nós só temos essa certeza quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis e que Deus criou todas as coisas. Jesus estava em oculto. Acho que outro microfone, por favor, pastora Adriana, vê se esse outro. Criou todos os céus, criou as estrelas, fez a separação da água, né? Criou os luminares, criou tudo. E aí quando nós olhamos, né, de todas essas criações, e parece que agora lá em Gênesis capítulo 3, Jesus conversando com o Pai, e disse assim, olha, nós já criamos todas as coisas suficientes nesta terra, os seres, os animais, mas agora nós vamos fazer o homem. E Jesus já estava ali na criação, né? Desde a criação comigo e com você. E Jesus não era manifesto, mas ele estava. Irmãos, aprenda algo nesta noite. Mesmo que você olhe para a tua situação e perceba que tudo está ao contrário. Mas lembra-se que Jesus, desde o momento em que você foi formado, Ele vai estar com você. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Ele não te abandonou. Sabe por quê? Porque Ele criou você. Ele nos criou. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Por quê? Porque nós sabemos que toda a palavra de Deus revela ao Senhor, estando sempre do nosso lado. O livro de Hebreu diz que Ele criou eu e você, desde o começo. Aí Ele diz para nós algo. Ele criou eu, você, a humanidade. Só que nós crescemos,
E às vezes nós somos crescidos, e glória a Deus que Jesus quer que nós cresçamos. Mas ainda assim mesmo, depois de nós crescidos, ele disse assim, olha, mesmo vocês crescendo, às vezes nós tomamos direção, às vezes nós tomamos escolha errada, não é? Nós fazemos algo errado, porque, irmãos, a Bíblia nos ensina que por mais que nós ainda confessamos Jesus, por mais que ainda nós temos Jesus, mas ainda nós pecamos. Porque o pecado é diferente nas nossas vidas, né? É como nós podemos dizer, às vezes o pecado que nós falamos são um acidente na nossa vida, mas não que nós acostumamos com o pecado, jamais nós podemos acostumar, mas todo mundo peca. Todos os dias nós pecamos, né? Mas a Bíblia diz que Jesus, sabendo disso, ele falou uma coisa que eu sempre levo comigo, dizendo assim, olha, mas mesmo ainda vocês crescendo, mesmo ainda vocês direcionando, mesmo ainda vocês tomando os vossos caminhos, mas mesmo assim ainda, eu continuo intercedendo por vocês, eu continuo pedindo ao Pai, eu continuo rogando ao Pai por vocês, continuamente. Todos os dias, irmãos, Jesus está rogando por mim e por você. Todos os dias Jesus está intercedendo. Sabe por quê? Porque o nosso adversário está acusando. Mas Jesus está dizendo, Pai, não entregue nas suas mãos, porque o Senhor já derramou o sangue dele por mim e por você. E todos os dias Deus está intercedendo. Todo dia Jesus está intercedendo por nós. Ele está rogando ao Pai. Ele não desistiu, ele não parou. Não é? Nós temos esse testemunho, quando nós olhamos para a palavra, que mesmo ele sabendo quem era Judas, que ia o trair, mas a Bíblia diz que ele amou até o fim. Ele amou até o fim. Judas abandonou, Judas deixou, mas foi Judas que deixou, não foi Jesus que o negou. Irmãos, é a mesma coisa. Jesus, ele vai estar sempre conosco. Porque a Bíblia diz, se nós confessarmos ele diante dos homens, ele também nos confessa. Se nós o deixar, ele também nos deixará. Mas se nós o negarmos, ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele sempre vai ser Jesus, ele sempre vai ser essa porta aberta que ele, abriu para mim e para você. Então nessa noite nós temos que ter essa convicção de que desde o princípio ali da criação, Jesus sempre estava com o Pai. E por isso que eu digo, ele nunca foi manifesto, nós sabemos isso, porque quando Deus disse ali, em Gênesis capítulo 3, quando ele disse assim, vamos agora fazer o homem. E ele disse assim, agora quando nós vamos fazer o homem, nós vamos criá-lo, nós vamos fazê-lo segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Jesus já estava lá na criação da humanidade. Não é? E eu tenho certeza que ele vai ser, como diz no livro de Hebreus 8:13, que diz, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós devemos o quê? Ter mais ênfase, ter mais convicção do que é Jesus para você nesta noite. Do que é Jesus na sua vida. Não é? Porque às vezes nós temos às vezes a facilidade para uma aceitação, mas também temos uma facilidade para os negar. Mas a Bíblia diz, se nós confessarmos, ele confessará diante do Pai. Se nós o negarmos, ele também nos negará. E se nós, ali deixarmos, ele vai permanecer fiel, porque ele não vai negar a si mesmo. Ele vai continuar sendo Deus. Se você servir, vai continuar sendo Deus. Se nós servir, ele vai continuar sendo Deus. Se nós não servir, ele vai continuar sendo Deus, porque ele é Deus.
né? Nós é que temos que estar buscando o Senhor em toda geração, né? E aí ele diz algo para nós no capítulo 5, né? Do qual ele diz assim, as bem-aventuranças, né? Por quê? Porque às vezes Jesus, olhando para aquela multidão, ele não obriga, como eu falei, né? Ninguém a servi-lo, ninguém o deixar, ninguém está, né? Mas pelo contrário, nós vemos Jesus tratando os discípulos com seriedade, né? Jesus tratava os discípulos com seriedade. Irmãos, e nós também precisamos aprender uma coisa, que a igreja tem que tratar-nos com seriedade. Sabe por quê? Porque a seriedade do pastor, a seriedade do líder, a verdade deles que vai fazer. E se nós olharmos a Bíblia, e quando nós olhamos que toda a cobrança de Deus foi pelos líderes, porque os líderes não estavam mais vendo o reino, vendo a glória, vendo a vontade de Deus, mas estava vendo a vontade própria. E em todo tempo, se você olhar a Bíblia, você vai ver a dificuldade que Deus tinha com os líderes, porque eles não faziam a vontade de Deus, e Deus o tinha colocado como líderes, e os líderes não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus, e deixavam o povo correr frouxo. Mas nesta noite, Deus vai colocar líderes na sua vida, para que nós entramos no céu, que não faça a vontade do mundo, porque Deus não precisa de tais líderes, que vivem na vontade do mundo. Mas Deus precisa de líderes que lideram na vontade do Pai. Se você almeja ser um líder, mas lidera na vontade do Pai. Se você deseja ser algo, você lidera segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. Porque o povo perecia, não é porque o povo era ruim, não. É porque faltava líderes que diziam a verdade. Irmãos, e nesses dias está faltando homens de Deus, mulheres de Deus, que digam a verdade, que lideram pela palavra do Senhor, que lideram, por quê? Porque até o Senhor, irmãos, repreendia, até hoje o Senhor repreende aqueles que recebem como filho, porque os que amam. E hoje, você vê que os líderes não repreendem mais ninguém. Mas nós temos que ser, porque a Bíblia diz que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós somos disciplinados para que os nossos frutos sejam dignos de arrependimento. Se alguém não quer ser disciplinado, se alguém não quer corrigido, irmão, não deve servir o Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita aquele que recebe como filho. Porque ele disse que pai que não corrige o filho a quem ama, que pai que não exorta o filho a quem ama, que pai que não disciplina o filho a quem ama. E ele disse assim: se vocês, sendo pai, não conhecendo nada, não sabendo nada, corrige os seus filhos, e quanto mais o vosso Pai Celestial corrigir aqueles a quem o recebe como filho. Porque se você está sendo filho de Deus, você tem que aceitar a correção que vem de Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que não aceita não é filho, mas sim bastardo. Porque todo que se torna filho de Deus, ele é disciplinado. E a Bíblia diz que a disciplina, ela tem algo profundo. Ela tem algo espetacular. Porque ele disse assim: olha, nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Que quando nós somos disciplinados, nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Senão não vai ser. E nós precisamos, irmãos, eu sei que eu tenho certeza de que Deus sempre esperou de um líder algo que vem da parte dele para levar o povo à vontade do Senhor. E eu tenho certeza que você aqui é um líder nesta noite. Todos nós somos. Dentro da tua casa, dentro do seu serviço, aonde você
colocar, Deus tem você como uma liderança. E ali Deus quer que nós sejamos fiel na palavra do Senhor. Deus quer que nós sejamos fiel na transmissão de Deus. Deus quer ser fiel naquilo que Deus coloca no nosso coração. E nós temos coragem de dizer. Para que nós venhamos ter frutos dignos de arrependimento. A culpa nunca foi do povo, mas sempre de um líder que sempre governava o povo. E nós temos que pensar nisso. Que às vezes nós culpamos as pessoas. Não, nós temos que culpar nós. E dizer, não, nós temos que fazer o melhor. Nós temos que estar na vontade do Senhor. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer. Não importa. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Então Jesus, Ele nos ensina que quando Ele estava lá chamando os discípulos, né? E que Jesus começou a pregar a palavra para eles. E eles então disseram assim, mestre, duro é o teu discurso. A multidão foi embora. Irmãos, a multidão é assim. Ela anda naquilo que vê, naquilo que recebe. Mas o discípulo não, ele anda na vontade de Deus, ele anda no propósito de Deus, ele anda naquilo que Deus tem. A multidão não. Por quê? Porque a multidão é a mesma coisa. Quando Jesus chegou, viu aquela multidão com fome, Jesus o quê? Compadeceu. Ela falou assim, olha, os discípulos, dá comida para elas. Os discípulos falaram assim, brincadeira. Um tanto desse de gente, como é que nós vamos arrumar comida? Aonde? Irmãos, é a mesma coisa nós nessa noite. Deus tem preparado para nós, se nós formos fiel com o Senhor, Deus já tem preparado todas as coisas para mim e para a sua vida. Por quê? Porque Jesus é o pão do céu, Ele é a água viva, Ele é o pão que desceu do céu. Ele é. E os discípulos ainda não tinham uma experiência. Mas aí Jesus falou assim, aonde? Eles falaram para Jesus, Jesus fala para eles, dá pão para essa multidão. Mas aí eles disseram, Senhor, nós não temos dinheiro. Judas era o tesoureiro. Nós não temos esse dinheiro para comprar pão. Para todo mundo, não. E se nós tivéssemos o dinheiro... Irmão, você vê como é que nós colocamos obstáculo em tudo? E falou assim, aí se nós, Jesus, tivéssemos o dinheiro, também não tinha onde comprar pão para essa hora. Mas Jesus falou assim, não, mas eu estou falando para vocês mesmo dar o pão. Sabe por quê, irmão? Se Jesus estava dizendo para eles dar o pão, é porque Jesus sabia que eles tinham condição de dar o pão. E se Jesus está pedindo algo para você nessa noite, porque Ele sabe que você tem condição de fazer, porque você está nele. E a palavra de Deus diz que todo aquele que a vara que estiver ligada nele, esse produz fruto. Aleluia, Ele vai produzir, Ele vai dar fruto, porque estamos ligados nele. Ele vai produzir, porque nós estamos ligados. E Jesus estava falando para os seus discípulos assim, olha, vocês estão ligados em mim, vocês estão comigo, vocês vão comigo e vocês vão dar frutos, amém? Irmãos, quem estiver ligado em Jesus vai produzir frutos. Vai produzir frutos. Para que nós produzimos fruto. E qual está sendo o fruto que nós estamos produzindo para o Senhor? O que nós estamos produzindo, o que nós estamos gerando, o que nós estamos fazendo para o Senhor. Nós queremos ser multidão. Multidão não gera fruto, mas quem gera fruto é discípulo do Senhor. Porque a multidão fica sentada, mas discípulo fica em pé na presença do Senhor. Porque Jesus chegou para aquela multidão e disse assim, olha, manda o povo sentar. De 50 em 50. Mas vocês vão trabalhar. Não foi isso? Né? 50 em 50, o povo se assenta, mas discípulo não, fica na posição do Senhor. Aí Jesus falou assim, não, mas dá a vós mesmo o pão. Ele disse, não, nós não temos dinheiro, e se nós tivéssemos, nós íamos arrumar um lugar que tivesse pão para essa multidão.
Mas Jesus disse assim, olha, quem aí tem 2 peixes? Quem aí tem 5 pães e 2 peixes? Jesus deu graça ao pão, deu graça aos peixes e multiplicou aquele pão, né? E deu para todo mundo comer e se fartaram. E, irmãos, e sabe o que é isso? Acontece comigo e com você. Aí Jesus falou assim, olha, vamos atravessar o mar hoje para a gente amanhecer lá no outro dia. Os discípulos começaram a dizer assim, meu Deus, nós vamos passar a noite sem comer. Nós vamos passar a noite. Irmãos, nós estamos assim. E eles começaram a indagar entre um, dizendo assim, olha, nós vamos passar a noite, Jesus não preparou o alimento, não preparou a comida, né? E começaram os discípulos a falar com o outro, e Jesus disse assim, olha, o que vocês estão fazendo com o fermento dos fariseus? Irmãos, Jesus disse assim, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de pessoas incrédulas, cuidado com o fermento de quem não tem o chamado que você tem, cuidado com as pessoas que não têm a convicção que você tem, porque Jesus falou assim, olha, vocês estão indagando o que vocês vão comer no caminho, mas vocês esqueceram, naquele dia em que aquela multidão estava lá, em que 5 pães e 2 peixes, né, estavam lá, vocês mesmos foram testemunha de que vocês foram lá dando comida para aquele povo, e ali vocês deram comida para todas as pessoas, e a tua palavra diz ainda, que ele disse assim, olha, e vocês recolheram 12 cestos de pães ainda, porque sobraram, todos comeram e sobraram, e vocês agora estão preocupados que vocês vão comer, porque se nós formos discípulos do Senhor, Deus vai sustentar a nossa vida, Deus vai sustentar a tua vida, Deus vai mandar corvo, Deus vai mandar, quem for fiel ao Senhor, Deus vai mandar, não vai faltar. Deus vai multiplicar o pão, vai multiplicar o azeite, vai multiplicar a farinha, e não vai faltar a farinha. Sabe por que às vezes falta? Sabe por que às vezes está difícil? É porque nós deixamos fermento do fariseu entrar na nossa vida. Mas Jesus disse para o discípulo, olha, isso pode entrar na vida de qualquer um, mas tenha cautela do vosso coração. Irmãos, não deixe o fermento de fariseu entrar na sua vida. Não deixe, irmãos, o fermento do fariseu entrar na sua casa. Não deixe o fermento do fariseu entrar na tua vida. Mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós temos isso, nós deixamos o fermento. Porque Jesus disse assim que o fermento, todo mundo aqui sabe. Porque aqui tem homem aqui que faz pão. Eu não sei fazer, né? Mas tem homens aqui que faz pão, então todo mundo sabe que o fermento, nós só usamos o quê? Um pouquinho, não é? Ninguém usa um canecão de fermento, é só uma colherzinha, é 50 gramas para fazer uma receita de pão, é pouquinho, né? Eu sei porque eu vou lá comprar, é 50 gramas, mas a Bíblia diz que essas 50 gramas, ela eleva toda a massa. Irmãos, e às vezes é um pouquinho do fermento que prejudica a tua vida, mas nessa noite não deixa fermento de fariseu entrar na tua vida, mas confia no Senhor, porque é o pouquinho, irmão. Não fala pouquinho, não dá nada não, dá. A Bíblia diz que, né, o pouquinho do fermento, ele leveda toda a massa. Irmão, e depois que o fermento entra, não tem para ninguém. Ou você joga a massa fora, ou você vai comer ela fermentada. Porque não tem como ela tirar, né? Então, nessa noite, nós vemos que Jesus, ele tratava os discípulos, né? E ele começava então a tratar com os discípulos, porque ele sabia que eles precisavam realizar a obra do Pai, né? E aí, então, quando eles estavam lá, que a multidão, porque a multidão, ela não aguenta ouvir a verdade, né? A multidão não permanece, irmão, é difícil, mas os discípulos permanecem, mesmo contra a vontade, mas ele sabe que é bom,
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque às vezes não está contra mim, está contra você. A verdade às vezes está contra a nossa vontade, está contra o nosso querer. Mas nós entendemos que a vontade de Deus ainda, por mais que os nossos olhos vejam que ela é ruim, mas ela é boa para nós, porque ela vai fazer algo bom lá na frente. E por isso nós andamos não pelo que vemos, mas nós andamos pelo que ouvimos. Não é? Nós não andamos pelo que vemos e nem pelo que sentimos. Porque tem vezes que não sente vontade de orar. Eu sou assim. Não sente vontade de jejuar. Não sente vontade de nada. Mas nós temos que fazer porque nós sabemos que é do propósito de Deus. Não é? E aí nós temos que entender. E quando nós vemos o quê? Que quando Jesus chegou, começou a falar sobre as coisas celestiais. A Bíblia diz que havia uma grande multidão com ele. Mas a Bíblia diz que foram saindo um por um e ficou só os discípulos. E os discípulos então disseram assim: Mestre, o senhor viu que a multidão foi embora? Ficou só nós. O senhor não está sendo duro demais com o teu discurso, não? E qual que foi a resposta de Jesus para eles? Qual foi? Você está achando? Segue eles. É líder. Jesus era um líder, era o melhor líder, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele não estava importando se havia multidão ou se havia alguém, mas ele estava fazendo a vontade do Pai. O líder de Deus tem que ser assim, irmão. Ele tem que estar na vontade de Deus. Ele tem que estar no propósito de Deus. E Jesus estava lá: olha, se vocês quiserem ir com eles, vai com eles também. Né? Mas eu não vou deixar de falar a vontade do meu Pai. Eu não vou deixar, né, de fazer a vontade de Deus. E quantas pessoas, irmãos, estavam, né, naqueles tempos em que Deus levantava reis, levantava profetas, levantava pessoas para liderar, sacerdotes, e foram contaminados, né, como líder. E foram contaminados e não ensinavam o que o povo precisava ouvir, e não pregavam o que o povo precisava ouvir, não faziam o que era necessário e o povo se corrompia. E nós nesses últimos dias estamos precisando de líderes que falam a vontade de Deus, que pregam a palavra de Deus, o que vive a vontade de Deus, o que põe a vontade de Deus, porque confia no Senhor. E sabe que Deus vai dar para nós a condição. Né? Porque o próprio Jesus disse assim: olha, não se importa. Né? Não se importa. Ele disse uma coisa que a gente vê lá na palavra dele. Que ele disse assim: olha, vocês são domésticos. E eu sou o Senhor. E vocês são os criados. Né? Foi isso que mais ou menos isso que ele falou. Ele falou assim: olha, e se me odiaram a mim, que sou o patrão, que sou o dono, imagine vocês que são servos. Eles vão odiar vocês, mas vocês não vos preocupam com isso, porque o meu Pai vai agradar de vocês. Não importa se o mundo vos odeia, mas que o Pai nos ame, que o Pai ame você, que o Pai agrade de você. Porque ele disse: se eu sou o dono de tudo, eles me odiaram. Imagine de vocês que é os servos. Vai odiar também, vai criticar também, vai falar também. Mas ele disse: não vos perturbe, porque o meu Pai agradara de vós. Irmãos, e nós preferimos nessa noite ser agradados do Senhor. E nós precisamos de ter essa confiança no nosso coração, de ter uma liderança segundo a vontade de Deus. Uma liderança que faz aquilo que Deus aprova. Porque se o povo quiser se corromper, mas não vai ser por falta de conhecer, não vai ser por falta de líderes que pregam a verdade e que vivam a verdade. Em todo o tempo, o povo pereceu. Justamente por causa dos líderes que não pregaram a verdade.
e não ensinaram. Mas Jesus deixou o exemplo para nós, para que nós possamos vivermos a palavra dele. Né? E com certeza Deus vai fazer na sua vida o que for necessário, porque para Deus não há impossível nesta noite. Não há. Né? Não há tudo aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. E o que for para Ele fazer, Ele vai fazer. E o que for, irmãos, necessário, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Né? Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor quer, né? A vontade do Senhor, qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, nesta noite, nós vemos o que Jesus, ele chegou para aquela multidão, e diz assim, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e com os 70, como se assentasse, aproximou-se os discípulos. Ó, a multidão fica longe, mas discípulo fica perto de Jesus. Né? Discípulo, irmão, aproxima, discípulo está perto, multidão está longe. A Bíblia diz que ele passou a ensiná-lo, e dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Né? Irmãos, quando nós vemos isto, porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Né? O reino de Deus, ele tem que estar dentro de nós. Se nós não colocarmos o reino de Deus dentro de nós, nós não vamos verdadeiramente ser verdadeiros discípulos do Senhor. Né? Porque o reino de Deus tem que estar dentro. Né? E ele disse assim, olha, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Irmãos, e às vezes o que acontece? O que é o nosso choro? É por almas. O que é o nosso choro? Porque as pessoas encontrem a Jesus. O que é o nosso choro? É não conformar com as coisas do mundo, mas é estar dizendo, Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. É nós estarmos clamando, é nós estarmos chorando. Porque uma pessoa, irmão, que não, como ele diz aqui, olha, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Irmãos, é isso que nós temos que sempre pedir para o Senhor. Fome e sede de Deus. Amém? Nós temos que ter o desejo, nós temos que ter a vontade, nós temos que ter algo de Deus, para que nós podemos dizer, Senhor, eu preciso da tua presença. Porque quando Jesus chegou para os discípulos e falaram, olha, se vocês acham por bem ir embora, vocês vão com eles também. Mas Pedro respondeu dizendo, Senhor, para onde iremos, que só tu tens palavras de vida eterna. Para onde vamos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Ou com pão ou sem pão, ou apanhando ou não apanhando, mas nós vamos ficar contigo. Porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Né? E porque se nós, irmãos, não tivermos essa convicção, para onde nós iremos? Né? Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Né? Então os discípulos do Senhor disseram assim, não, tudo bem Jesus, nós só queríamos um pouquinho da multidão, mas se não tem, então nós fica com o Senhor mesmo, não tem problema. Né? Porque às vezes, irmão, nós somos assim, às vezes nós queremos, e insistimos e pedimos, mas se Deus não quer, então vou ficar com o Senhor, é a escolha que nós temos que ter. Se nós tivermos, nós vamos ter, se não tivermos, nós vamos continuar servindo o Senhor também. Não é? Porque ele disse assim, né? Não, só tu tem palavra de vida eterna. Tudo bem, nós queríamos que até que a multidão fosse abençoada, nós queríamos que a multidão fosse ver os milagres, mas se o Senhor não quer fazer, não tem problema, nós vamos continuar tendo vida eterna. Sabe por quê, irmãos? Porque eles entenderam que Jesus traz vida eterna, e nós nessa noite temos que entender que Jesus traz vida eterna, amém? Que Jesus nos faz rico para com Ele. Né? Por isso que nós precisamos ter fome, nós precisamos ter sede, porque se nós fôssemos falar aqui nesta noite das bem-aventuranças, né, que Jesus disse, aqueles que têm a mim,
né? Aqueles que têm sede, aqueles que têm fome. Aí nós olhamos assim, a palavra do Senhor disse assim, olha, uma das coisas que Jesus falou assim, aquele que crê em mim, né? Farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. Aqueles irmãos que estão em mim, esses vão produzir muitos frutos, né? E ele diz mais ainda, que ele dizendo assim, olha, aqueles que estão em mim, o meu Pai, viremos nele, aquele que está em mim, guarda as minhas palavras, eu e meu Pai viemos até ele e fazemos morada. Vale a pena nós permanecer no Senhor, porque ele promete vir e fazer morada. Você imagina, irmão, Jesus morando em você, morando na tua casa, morando na tua vida, né? Porque ele promete, dizendo assim, aqueles que, né, estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir tudo o que quiseres, vos será feito. Né? E às vezes nós não percebemos, né, a grandeza de Jesus na nossa vida, mas nesta noite, irmãos, eu quero que você olhe, né, aquilo que para Jesus, que Ele é maravilhoso na sua vida, né? Como nós olhamos lá em Efésios, olha, vamos lá ver em Efésios rapidinho para a gente encerrar nessa noite, porque Jesus, irmãos, Ele já fez tanta coisa por nós, a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, é que nem eu falei aqui, né, nós não precisamos negar, nós não precisamos esconder nada, mas às vezes todos nós temos aqui confissão que pessoas têm 30, 40 anos que já aceitou Jesus, e todos os dias às vezes nós pecamos, mas todos os dias nós estamos dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus tem estendido as mãos, Ele tem estado comigo, Ele tem estado com você, não é? Então por isso que Ele disse, bem-aventurados sois vós, né? Que tem fome, bem-aventurados sois vós que têm sede, bem-aventurados sois vós que querem a Jesus. Irmão, se a pessoa não tem mais sede, não tem mais fome, não tem mais o prazer de estar com Jesus, ele já está morto, irmãos, ele está secando. Mas nesta noite que Deus tenha misericórdia da tua vida e que você sinta desejo de ouvir a palavra do Senhor, sinta o desejo, irmão, de estar na presença do Senhor, sinta a fome de ouvir a palavra do Senhor, sinta a fome de ouvir a voz do Senhor. Porque diz que essas pessoas que sentem fome, que sentem sede, essas pessoas são bem-aventuradas, né? Essas pessoas, elas são maravilhosas, porque elas vão ter algo fascinante, elas vão ter algo, irmãos, maravilhoso, né? E às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas, mas esquecemos das maravilhas que Jesus tem para aqueles que nele crê, naqueles que professam, naqueles que confessam, naqueles irmãos que estão com a sua vida na fé salvífica nele. Porque ele diz em Efésios capítulo 1, se nós fôssemos ler nas escrituras, mas é coisa linda que ele diz, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, olha, bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? Que nós, irmãos, estamos abençoados nesta noite. Será que o fermento de fariseu está apagando a tua fé nessa noite? Mas tira o fermento de fariseu e coloca nesta noite, irmãos, a fé salvífica na sua vida. Tira o fermento, né? Das regiões celestiais em Cristo. Ó, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível perante Ele em amor. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e nós estamos rejeitando o amor de Deus nas nossas vidas. Mas Ele nos escolheu, olha, né? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante Ele em amor. Não é cobrando, não é, irmãos, castigando. É o amor que tudo crê, que tudo conforta, que tudo pode, que não se alegra com a injustiça. Mas é em amor que Deus está falando isso, em amor, né? Aí ele disse assim, olha,
predestinou para Ele, para a doação de Filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos por redenção pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Irmão, nós não fizemos nada para Jesus pagar os nossos pecados, mas Jesus achou por bem de apagar os nossos pecados quando nele cremos, quando nele confessamos, quando nele nós andamos, quando nele nós fazemos, quando nele sentimos fome. Porque o milagre nessa noite está de nós sentir fome. Porque enquanto nós estivermos sentindo fome, nós vamos estar clamando por Ele, nós vamos estar andando com Ele, Agora o dia que nós não sentir fome, irmão, nada mais está bom. Aí, irmão, só Jesus, que para dar fome de novo. Mas ele disse, bem-aventurados sois vós que têm fome e sede, porque vão receber muitas bênçãos do Senhor, né? No qual temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão, irmão, sabe o que é isso? Jesus perdoar os teus pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo os seus beneplácitos, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E nele digo, no qual fomos também feito herança e predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, os que anatemam esperamos em Cristo, e que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. O Espírito da promessa, irmão. Sabe o que é? Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, vida com Deus, não é mais prioridade. Mas nessa noite vamos voltar a ter prioridade pelo batismo do Espírito Santo. Vamos ter prioridade para as coisas espirituais. Vamos dar valor pelas coisas espirituais, irmãos. Porque às vezes hoje as pessoas estão pensando bem, dizendo assim, não, o mais importante é o meu carro, o importante é a minha casa, o importante é isso. Pode ser importante, que eu sempre falo que essas coisas não impedem ninguém servir, ninguém ir para o céu. Mas o problema, o que impede é você não aceitar. Porque se nós olharmos para a parábola da grande ceia, a Bíblia diz que Jesus não chegou para aqueles que estavam com fazenda, que chegou que estava com gado, que chegou que tinha casado, chegou para eles e disse, olha, vocês casaram. Não, Jesus só fez o convite, porque o convite de Deus, o convite do reino de Deus, ele é feito para todas as pessoas, para os casados, para os solteiros, para o jovem, para as crianças. Ele é feito, irmãos, para o rico, para o pobre. O problema é que quem tem fome vem, quem não tem, não vem. É só a diferença. A casa e o carro. A casa e o carro não é pecado. Mas a pessoa que não tem fome, ela não vem. Para que ela disse assim? O Senhor disse assim, olha, vai lá e convida fulano, que eu tenho uma ceia preparada. Não precisa dele levar sacolinha, nada. Não precisa nada. Está tudo preparado, está tudo feito. Mas o que eles disseram? Peço, meu Senhor, que me desculpa, porque eu comprei um carro, eu preciso ver. Eu comprei 6 juntas de boi, eu preciso experimentá-lo. Irmãos, é isso que nós temos que ter na nossa cabeça. Eu casei, não posso ir.
O problema é nós não podermos ir. O que é ir? No convite que Jesus está fazendo para você. Mas sempre, irmãos, esteja disposto a aceitar o convite que Jesus chama você. O problema é que eu entendi que não foi a casa, não foi o carro, não foi nada, o casamento. Mas porque eles não estavam com fome, não estavam com sede, e eles então recusaram o convite do Senhor. Então, irmãos, não rejeite o convite do Senhor. Porque Ele convida quem tem carro, Ele convida quem tem casa, Ele convida quem não tem, Ele convidou a todos. Todos Ele convidou. Mas agora a diferença é quem foi. E nessa noite fica uma pergunta: quem está pronto para aceitar o convite do Senhor? O que está impedindo você de aceitar o convite? O problema é só você não aceitar. Porque o que você tem não é impedimento. O pecado seu não é impedimento. Nada impede. O que impede é nosso desejo de aceitar ou não o convite do Senhor. Né? Porque foi isso que Jesus passou naquela parábola. Jesus convidou a todos. Só que um, como a missionária Elane falou, casou. O outro disse: eu não posso ir porque eu comprei uma junta de boi. O outro: eu comprei porque eu comprei um carro. O outro: porque eu comprei uma fazenda, eu preciso de ir lá ver. Todo mundo deu uma desculpa. E o problema que impede nós das riquezas do Senhor é as nossas desculpas. Então pare de dar as suas desculpas nesta noite e coloca Jesus como prioridade na sua vida. Coloca a prioridade. Porque é a mesma coisa que nós sempre fazemos. Hoje o Marcelo não cortou o bolo, mas todo aniversário que nós vamos, o que acontece? É o primeiro pedaço de bolo que é o show do aniversariante, porque ele vai decidir para quem que ele vai dar o primeiro pedaço de bolo, não é isso? E depois o bolo pode ser de 7 quilos. Aqui em São José do Rio Preto, eu acho que está 180 e 90, alguma coisa lá, quilos de bolo. Mas só o primeiro pedaço que é importante. Irmãos, e o que Jesus está falando? Às vezes nós temos que pensar assim: o primeiro pedaço de bolo, o primeiro pedaço da sua vida, seja para Jesus. Depois, o mais importante é o primeiro. Depois, os 99 quilos de bolo você dá para quem você quiser. Mas o primeiro pedaço tem que ser para Jesus nessa noite. Amém? Tem que ser para Ele. Os 99 você dá para quem você quer. Os 1000 pedaços você dá para quem quer. Mas o Jesus quer o primeiro. Porque Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Ele tem que ser a prioridade. Né? É a prioridade que nós temos que colocar Jesus. Não é os 99 pedaços ou os 1000 pedaços, não. Às vezes nós damos: mas eu vou dar os 1000 para Jesus. Ele não quer o 1000, Ele quer o primeiro. Ele não quer nem do meio, nem do pedaço, não. Ele quer o primeiro. Né? Então que nós nessa noite possamos continuar firme, né, nas promessas do Senhor. Firme, irmãos, naquilo que Deus tem para nós. Né, que nós sejamos um líder, que nós sejamos uma liderança, né, da igreja, mas que não venha fazer com que o povo se corrompa, mas que o povo adore o Senhor em espírito e em verdade. Nós não podemos deixar corromper, porque a liderança, ela é algo importante para o Senhor. Tá? E às vezes fala assim: pastor, mas eu não sou líder. Você é líder na tua casa, você é líder para tua filha, você é líder para, né, para fulano, você, onde Deus te colocar, você sempre tem alguém, né, ali que vai te ouvir, e você precisa de estar falando a verdade. Né? Não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo, irmão, de expressar a verdade, não tenha medo de corrigir, não tenha medo de exortar, porque a Bíblia diz para nós. Onde está lá, pastor Timóteo, fala exortar, 2 Timóteo 3? Exorta, né? Só para a gente encerrar, irmão, mas que a igreja se fortalece nessa noite, né? Em nome do Senhor Jesus. Paulo falando aqui, né? 10. Tudo aqui fala, né? Mas ele diz: tu, porém, versículo 2 Timóteo 2:3, tu, porém, tens seguido de perto os meus ensinos,
procedente os propósitos, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Todos quanto quiserem viver piedosamente em Cristo, sofrerão perseguição. Mas o homem perverso e impostor irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí ele disse a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque disse assim: toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensino, repreensão. Temos que ser repreendidos, porque a Bíblia diz que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que isso vai dizer para mim e para você? Enquanto nós estamos sendo repreendidos aqui, enquanto nós somos corrigidos aqui, enquanto nós somos disciplinados aqui, tem chance para nós, porque lá não vai adiantar mais a disciplina do Senhor. Lá não vai ter repreensão. Lá já era. Mas aqui, quando nós somos disciplinados, quando nós somos corrigidos, é para que nós possamos ter uma vida com Deus. E para que nós sejamos livres da condenação lá. E quem não quer ser disciplinado, quem não quer corrigido aqui, vai ser lá, só que lá em cima não tem perdão. Lá em cima tem que pagar. Entenderam? Lá em cima tem que pagar. Aqui não. Aqui, para os irmãos entenderem, aquele homem devia 500 denários. O que ele chegou para o Senhor? Não tem como pagar a dívida. O Senhor me perdoa? Perdoa. Não está me devendo nada. Perdão é perdão. Não está devendo nada. Né? Mas depois que ele disse assim, olha, ele foi lá e pegou o conservo dele. E não perdoou. Aí aquele senhor disse assim, não, você não perdoou ele, então você vai pagar agora tudo que você me deve. E pôs ele na prisão e não saiu de lá enquanto não pagou o último centavo. É assim. Né? Então nós precisamos do quê? De continuar. Porque sendo corrigido. Porque disse assim, olha, é útil para o ensino, de repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí eles vão produzir fruto. Ele vai produzir frutos, irmãos, dignos de arrependimento, dignos de vida, né? Porque aqueles que estão em Jesus, ele vai produzir fruto, amém? Aqueles que têm fome, ele vai estar em Jesus, e aqui que estiver em Jesus, Jesus vai produzir frutos. Porque Deus quer que nós produzimos frutos, amém? Vamos convidar a nossa irmã Maria, ela também tem um testemunho, mas nessa noite, igreja, né, a Bíblia diz assim, olha, que nós devemos suportar, São Tiago, né? Suportar com paciência. Suporta com paciência, porque tiveram por felizes aqueles que perseveraram com paciência no Senhor. E viste qual o fim que o Senhor o deu? São Tiago disse, né? Suporta, você está sofrendo um pouco, suporta, persevere mais um pouco, ame mais um pouco, se doe mais um pouco, tenha mais fome, tenha mais sede, porque vai valer a pena. Porque temos por felizes, temos por alegria aqueles que suportaram, aqueles que foram aceitar a correção, aqueles que foram trabalhados, né, para que eles pudessem ter uma alegria completa. Amém? Vamos lá, Maria. A Maria tem sido uma dessas perseverantes, né? E nós precisamos ser perseverantes na fé. Cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa mesmo que o pastor, o Espírito Santo trouxe para nós nessa noite, né? Nós não podemos ignorar a voz do Senhor quando Ele fala conosco. Temos que obedecer. No sábado retrasado, a pastora Adriana, ela estava pregando
aqui no púlpito, e ela falou que tinha uma porta aberta para a igreja, mas que tinha uma pessoa específica aqui na igreja que ia receber naquela semana. E eu peguei essa palavra, que eu tinha pedido para o Senhor e eu falei, é comigo, o Senhor está falando. E quando foi no domingo, ela pregou novamente. E na saída, quando ela estava saindo, ela falou, Irmã Maria, segura essa chave. E quando foi na segunda-feira, a minha neta falou, vovó, o correio entregou uma carta lá na caixinha. Aí eu fui pegar, que eu tinha feito pedido para Previdência, para aposentadoria. E aí veio a resposta. E aí eu já estou aposentada já. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? Grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida. Tem trazido cura. Meu filho está na igreja. Quando ele era criança, ele vinha na escolinha. Ele ficava na escolinha. E ele falava, mãe, eu nunca esqueço que a Paulinha falava dos frutos do Espírito. Ele nunca esqueceu. A Paulinha era novinha também, né? Mas ajudava na aulinha das crianças. E ele nunca esqueceu, mesmo que ele saiu para o mundo para dar uma volta, né? Mas ele voltou. Graças a Deus. Então, grandes coisas tem feito o Senhor na nossa vida, nós não devemos afastar da presença do Senhor, porque eu vejo que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa. Eu agradeço a Deus e agradeço a Jesus, porque antes de eu nascer, o Senhor já tinha me visto já, né, no ventre. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, agradeço ao Senhor Jesus e o Espírito Santo por nos instruir a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, né? Que Jesus nos ajuda.